Bom dia, meus amigos e irmãos. Eu quero dar sequência à palavra de meditação desta semana, quando nós estamos falando a respeito da profecia de Zacarias, no capítulo de número 1, que relata que o povo de Israel estava debaixo do cativeiro babilônico durante 70 anos. Mas Deus enviou uma palavra através do profeta dizendo que ele voltaria a acolhê-los com misericórdia e que haveria prosperidade nas cidades de Israel. Que Deus ainda escolheria Jerusalém e ainda escolheria o Monte Sião para ali fazer a sua habitação. Da mesma forma que Deus quer que nós estejamos experimentando um tempo novo, livre de todo cativeiro, de toda opressão que cada um tem sentido dentro das suas casas, no seu trabalho, nas lutas que tem passado. Há possibilidade de livramento. Mas Deus mostra para aquele povo, nos primeiros versículos do capítulo 1 de Zacarias, que houve um pecado, que os seus pais estiveram fazendo más obras, e Deus ordena que eles se afastem dos seus maus caminhos, que se convertam ao Senhor, que se voltem para Deus, então Deus também se voltaria para eles. Da mesma forma, Deus deseja que nós estejamos voltando o nosso coração, abandonando as más obras, para que nós possamos experimentar o tempo de restauração de todas as coisas para nós e para os nossos filhos. Da mesma forma também, muitos anos antes, aconteceu a mesma história de cativeiro do povo de Israel, agora debaixo do Império Egípcio. E Deus levanta Moisés, depois de 430 anos de escravidão, para trazer libertação com mão forte, com braço estendido, para fazer sinais e prodígios na terra do Egito, para que então aquele povo fosse livre daquele cativeiro. E anos mais tarde, Josué assume o lugar de Moisés para trazer a conquista da terra e eles entrarem então no lugar que Deus havia preparado para eles experimentarem paz de todos os seus inimigos. E aí então, no final dessa jornada, entrando na posse da terra, Josué faz uma proposta para o povo que nós falamos na última meditação, Josué capítulo de número 24, versículos 14 e versículo 15, que diz: portanto agora temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade, ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram do outro lado do rio, no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolherei esse dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui ele dá ao povo uma possibilidade de escolha de quem eles iriam servir. Se continuassem servindo aos deuses dos povos ou aos deuses que seus pais serviram, eles estariam ainda debaixo de cativeiro, debaixo de opressão. Mas se eles se voltassem o coração para Deus, certamente eles experimentaram um novo tempo de restauração e de liberdade na terra. E viriam a paz naquelas cidades e viriam a mão de Deus interferindo com milagres e prodígios ainda a seu favor. E na sequência do texto, em Josué 24, versículo 16, o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, pois o Senhor, o nosso Deus, é quem trouxe a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da terra do cativeiro, e quem fez grandes sinais à nossa vista, e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra. Por isso também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, aqui está falando este testemunho do povo. Eles viram a poderosa mão de Deus. Eles viram os grandes sinais que Deus executou, de maneira que eles pudessem ser verdadeiramente livres daqueles anos todos de dura servidão. Da mesma forma, eu sei que Deus tem mostrado sinais e quer mostrar sinais e prodígios, grandes maravilhas e milagres, para que você possa saber que só o Senhor é Deus, de maneira que não haja outros deuses diante dele, mas você o adore, o busque com sinceridade de coração e em verdade, porque certamente Deus vai estar ordenando sobre a sua vida e sobre a sua casa, vai estar ordenando a sua bênção e vida para sempre. Mas hoje é preciso haver essa decisão. Aquilo que você já tem visto, o que Deus já tem feito pela sua vida, deve ser levado em conta, deve ser colocado à memória. Talvez você possa estar lembrando dos anos que você tem passado de dura servidão. Mas, apesar da servidão, apesar das lutas que tem passado, das tribulações, Deus é todo poderoso e fiel. E Ele vai mostrar a sua mão agindo na sua vida e você vai ver os milagres de Deus acontecendo. Mas
decida-se em servir ao Senhor com alegria, porque certamente vai estar abrindo o caminho para que Deus possa interferir. Quando nos voltarmos para Ele, também Ele vai se voltar para nós com misericórdia. E certamente você vai experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade, e você e a sua casa serão abençoados em todas as coisas pelo poder que é no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te fortaleça para realmente, vendo os sinais que Deus tem feito, as misericórdias e o cuidado que Ele tem tido a cada manhã, você possa voltar o seu coração para Ele com inteireza e sinceridade, para que então a mão de Deus esteja estendida a seu favor, em nome de Jesus.